Tóquio, setembro de 1971. O Nippon Budokan cheirava a tatame úmido, linimento mentolado e o tipo de suor que só existe em lugares onde homens passaram décadas caindo e levantando no mesmo chão. Era uma quinta-feira à noite e o complexo estava vivo com os preparativos para o torneio de demonstração internacional que começaria na manhã seguinte, um evento que reunia, pela primeira vez num único palco, representantes das maiores tradições marciais do mundo: judô, karatê Shotokan, sumô de exibição e algumas práticas de combate que ainda não tinham nome oficial em nenhuma federação. A Yomiuri Shimbun havia mandado 3 fotógrafos. A NHK havia instalado câmeras nas laterais da arena principal. Lá fora, o setembro de Tóquio ainda não havia largado o calor do verão. O ar chegava às janelas abertas do complexo com aquela umidade específica que parece pesar sobre os ombros de quem não nasceu ali. Nos corredores internos do Budokan, longe das câmeras e das arquibancadas que começavam a ser organizadas por voluntários, havia um vestiário de fundos reservado aos atletas convidados de honra. O corredor que levava até ele era iluminado por lâmpadas fluorescentes antigas, do tipo que zumbem numa frequência baixa e constante, quase inaudível, mas que você sente na nuca depois de alguns minutos. As paredes eram de concreto pintado de branco, com pequenas manchas de umidade nos cantos inferiores. O chão era de borracha preta, desgastada no centro pelo trânsito de anos. No canto do corredor havia uma mesa dobrada com uma garrafa térmica de café e alguns copos de papel empilhados. Às 22 horas daquela quinta-feira, o café estava frio e o corredor estava vazio. Ou quase vazio. Antes de começar, nossa equipe pesquisou fundo e descobriu o verdadeiro código do Bruce Lee e reuniu tudo isso no e-book, O Código Secreto Bruce Lee. Coisas que nenhum livro e nenhum filme contou sobre ele. As filosofias reais, os treinos, a dieta e a disciplina por trás do homem que redefiniu os limites humanos. E para você que é inscrito do canal, conseguimos um cupom especial de 20% de desconto. É só usar o cupom LENDA20 na hora de adquirir. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos lá. Peter Van Houten estava no vestiário, sozinho, organizando o seu equipamento para o dia seguinte. Ele fazia isso sempre na noite anterior. Dobrava o judogi numa sequência específica, verificava o estado do cinturão, ajustava as faixas de proteção dos dedos que havia trazido de Utrecht numa bolsa de couro marrom que usava desde 1964. Era um ritual. Grandes atletas têm rituais não porque são supersticiosos, mas porque os rituais criam uma fronteira entre o mundo e o que precisa ser feito dentro dele. Peter Van Houten tinha 28 anos naquela noite. Nascido em março de 1943 em Utrecht, na Holanda, era filho de um engenheiro civil e de uma professora de matemática. Família de ordem, precisão e pouco espaço para o desnecessário. Cresceu alto e largo, com aquele tipo de estrutura óssea que os holandeses do interior desenvolvem quando passam a infância ao ar livre carregando coisas. Aos 15 anos, um treinador chamado Henk Derks o viu levantar um saco de cimento de 50 quilos com uma mão durante uma reforma na escola local e disse sem rodeios que aquele menino estava desperdiçando força em obra e que deveria vir experimentar o tatame. Peter foi. E nunca saiu. 13 anos de treinamento contínuo, sem uma pausa de mais de 3 semanas. Primeiro sob Derks em Utrecht, depois por 2 anos sob Anton Geesink, o holandês que havia humilhado o Japão ao vencer o ouro olímpico no judô em Tóquio em 1964, quebrando o monopólio japonês na modalidade pela primeira vez na história. Treinar sob Geesink não era um privilégio que se oferecia facilmente. Era reservado para atletas que Geesink julgava terem algo que o treinamento comum não conseguia dar, aquela qualidade indefinível que separa um bom atleta de um atleta que assusta. Peter tinha essa qualidade. Ele media 1,96 m, pesava 123 quilos na balança do clube de Utrecht, verificados regularmente toda segunda-feira de manhã. As mãos eram extraordinárias, largas como pás,
com dedos que tinham a espessura de tubos de cano doméstico, duros de calos nas articulações e nas palmas de anos de agarrão em judogi e em barras de ferro. Mas o que tornava Peter verdadeiramente temível não era o tamanho, era o kuzushi. Kuzushi é o princípio fundamental do judô, a arte de criar desequilíbrio num oponente antes de aplicar uma técnica. Sem kuzushi, não existe ippon, não existe golpe limpo, não existe judô de verdade. É a fase invisível do combate, o momento que acontece antes do que a plateia vê. E Peter Van Houten tinha o melhor kuzushi da Europa Ocidental na sua geração. Gesink disse isso. Não em público. Gesink raramente elogiava em público, mas numa carta que escreveu ao Clube de Utrecht em 1969, que foi guardada e só veio a público décadas depois, ele descreveu o kuzushi de Peter como cirúrgico e inevitável, como gravidade aplicada com intenção. O histórico de Peter em competições era de 41 combates documentados entre 1963 e 1970. 38 vitórias. 2 resultados sem vencedor por questões técnicas de regulamento. Uma derrota em 1966 contra o soviético Nikolai Solomin numa competição em Berlim Ocidental, numa semana em que Peter havia treinado com febre de 38,6 graus, registrada no prontuário médico do clube. Ele não havia perdido desde então. 5 anos, 41 combates. Um homem que, quando entrava em contato com outro corpo, esse corpo ia para onde Peter decidia que deveria ir. Em Tóquio, naquela noite, Peter estava entre a metade e o fim do seu ritual de preparação. O judogi estava dobrado sobre o banco de madeira. A bolsa de couro marrom estava aberta no chão. As faixas de dedo estavam alinhadas por tamanho sobre a prateleira do armário aberto. O café frio do corredor ele havia experimentado e deixado de lado. Estava num estado que os atletas de alto rendimento reconhecem bem. Não exatamente calmo, não exatamente em tensão. Presente, concentrado em si mesmo sem esforço. A porta do vestiário abriu. Entrou um homem pequeno, 140 libras, 63 quilos, uma camisa polo cinza, desbotada nas mangas, calça preta escura, com um vinco leve que sugeria que havia sido passada recentemente, mas já havia sido usada o dia inteiro. Tênis brancos com uma mancha de lama seca na lateral esquerda, do tipo que acontece quando você pisa rápido numa grama molhada sem perceber. Cabelo curto e escuro, postura completamente ereta, mas sem rigidez, com aquela qualidade específica de quem está relaxado de verdade, não de quem está fingindo estar relaxado. Bolsa preta de lona no ombro direito. Peter levantou os olhos por 2 segundos. Viu, pequeno, sem equipamento visível, sem o porte de atleta que o vestiário de reserva deveria ter. Provavelmente alguém da organização. Um assistente, um tradutor. Alguém que havia entrado no lugar errado. Peter voltou os olhos para o judogi e sorriu levemente. Não foi um sorriso mau. Era algo mais sutil e mais revelador. O sorriso involuntário de quem registra algo como irrelevante. O tipo de expressão que acontece antes da consciência ter chance de intervir. O tipo de julgamento que 13 anos de tatame deveriam ter eliminado, mas que o mundo fora do tatame havia cuidadosamente preservado. O homem pequeno colocou a bolsa de lona num armário livre, girou o trinco e disse em inglês sem olhar para Peter: "Bonito judogi. Algodão pesado?" Peter disse que sim. 240 gramas por metro quadrado. Encomendado de um fabricante em Osaka chamado Mizuno, através de um fornecedor em Roterdã que Gesink havia recomendado anos antes. A escolha do tecido não era vaidade, era técnica. Judogi mais pesado rasga menos no agarrão prolongado e oferece menos deslizamento para a mão do oponente. O homem pequeno acenou com a cabeça devagar, como se aquilo confirmasse algo que ele já sabia. E então disse, sem transição, sem drama, com a naturalidade de quem completa um pensamento que começou antes: "O tecido não diz quem vai cair." Peter ficou quieto por um momento. Havia uma estranheza naquela frase que não era linguística. Em inglês funcionava perfeitamente.
mas havia uma densidade nela, uma camada embaixo da camada, que fazia o ar do vestiário parecer levemente mais pesado por alguns segundos. Pieter era prático, objetivo, formado numa tradição europeia que preferia o concreto ao metafórico. Mas 13 anos de artes marciais ensinam a reconhecer quando alguém fala de dentro de uma prática. E aquele homem estava falando de dentro de alguma coisa. Pieter olhou de novo. Desta vez, sem o filtro dos 2 segundos anteriores. E alguma coisa no seu sistema nervoso, treinado por 13 anos para ler oponentes, para perceber o peso distribuído, para sentir o centro de gravidade antes do contato, enviou um sinal que ele ainda não sabia como nomear. O homem perguntou, com a mesma naturalidade de antes, se Pieter se importaria de mostrar o exercício de Kuzushi estático que havia visto ele fazer antes de entrar. Aquele treino específico em que o judoca pressiona as palmas contra uma parede ou superfície firme para calibrar a direção da força sem a variável de um oponente real. Era um exercício pouco comum, não ensinado em todos os clubes, mais próximo de uma prática de refinamento do que de treino básico. O fato de o homem ter identificado o que Pieter estava fazendo e nomeado corretamente sem hesitar, fez uma segunda coisa acontecer no sistema nervoso de Pieter. Ele disse sim. Ficaram em pé no centro do vestiário. Pieter em posição, o homem pequeno à sua frente, a uma distância de contato. Pieter aplicou a pressão direcional contra o antebraço estendido do outro homem. O contato era leve, exploratório, o tipo de pressão que um judoca experiente usa para ler o centro de gravidade do oponente antes de decidir para onde empurrar. Em menos de 3 segundos, Pieter estava inclinado num ângulo de 40 graus que ele não havia escolhido. Não havia dor. Não havia velocidade. Havia apenas a súbita e absoluta certeza de que o chão estava numa direção diferente da que havia estado um momento antes, e que essa decisão havia sido tomada sem a sua participação. Pieter endireitou o corpo. Respirou 2 vezes. O homem pequeno estava exatamente onde estava, braços ao lado do corpo, respiração igual, como se os 3 segundos anteriores não tivessem exigido nenhum recurso. Pieter disse, faça de novo. O homem fez. Desta vez, Pieter estava com toda a sua atenção disponível, cada receptor sensorial ativado. Ele havia treinado o suficiente para decompor um movimento em partes enquanto ele acontecia, para sentir, em tempo real, onde estava o ponto de contato, em que direção a força estava sendo aplicada, em que ângulo o seu centro de gravidade estava sendo deslocado. Era uma habilidade que levava anos para desenvolver. Pieter a tinha num nível que poucos judocas europeus de sua geração podiam reivindicar, e ele não conseguiu identificar o momento. Não o momento exato em que o desequilíbrio havia sido criado. O contato acontecia, e então a inevitabilidade já estava em curso, como tentar ver o exato instante em que a água decide começar a ferver. O processo já estava acontecendo antes de ser detectável. Não havia força sendo aplicada. Havia direção sendo sugerida, com uma precisão tão cirúrgica que o corpo de Pieter seguia antes que a consciência de Pieter percebesse que havia recebido uma instrução. Tentaram pela 3ª vez. Pieter usou tudo. Pelvis baixa, joelhos dobrados, peso distribuído em proporção igual entre os 2 pés, centro de gravidade o mais próximo do chão que a sua estrutura permitia. Era a posição defensiva, que diz sim que havia passado 2 anos refinando nele. Era a posição que havia sustentado 38 vitórias consecutivas depois de 1966. O resultado foi o mesmo, não uma queda. O homem pequeno nunca deixou Pieter chegar ao chão. Controlava o ângulo com uma precisão que preservava o contato e eliminava o impacto. Isso, Pieter percebeu depois, era mais difícil do que deixar cair. Jogar alguém no chão exige força e técnica. Conduzir alguém num ângulo específico e mantê-lo ali sem impacto exige um nível de controle que vai além de qualquer força disponível. O homem pequeno não estava derrubando Pieter, estava mostrando que poderia. O vestiário estava completamente silencioso. O zumbido das lâmpadas era a única coisa audível. Pieter ficou parado, com as mãos levemente abertas ao lado do corpo, e olhou para o homem à sua frente,
com um tipo de atenção que ele raramente precisava usar. Se você está com essa história até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. E fica, porque o que esse homem disse a seguir é a parte que ninguém conta. Peter perguntou: como? Não havia frustração na pergunta. Não havia ego ferido. Havia a pergunta pura de quem encontrou algo que genuinamente não compreende e que é honesto o suficiente e seguro o suficiente para dizer isso em voz alta. O homem olhou para ele por um momento inteiro antes de responder e disse: você move o peso, eu movo a direção. Peter ficou quieto. Repetiu a frase mentalmente algumas vezes, como se estivesse traduzindo de um idioma que conhecia para outro, que estava aprendendo ali mesmo. Naquele instante. Mover o peso. Mover a direção. No judô, na maioria das artes marciais, a força é o argumento final. Você aplica força para criar desequilíbrio, e desequilíbrio para criar espaço para a técnica. É uma cadeia de causalidades que começa na força disponível. O que aquele homem estava descrevendo era uma cadeia diferente, uma que não começava na força, mas na percepção. Você lê o peso onde ele está. Você identifica a direção em que ele está mais vulnerável. E então, você apenas confirma essa vulnerabilidade com o contato mínimo necessário. O corpo do oponente faz o resto porque a física não tem escolha. Eles ficaram mais 45 minutos naquele vestiário. Não foi uma aula formal. Não houve nenhum protocolo, nenhuma sequência pedagógica, nenhum dos rituais que estruturam o ensino marcial tradicional. Foi uma conversa, a mais densa e silenciosa que Peter Van Houten disse ter tido em toda a vida. O homem demonstrava. Peter tentava. O homem observava o que Peter fazia e então, com uma ou duas palavras no máximo, ajustava. Não o movimento, o entendimento. Falaram sobre como resistência gera resistência e como a ausência de resistência, no ponto de contato certo, desorienta um oponente mais do que qualquer força poderia. Falaram sobre como o corpo humano, não importa o tamanho, tem um número finito de direções vulneráveis e que a diferença entre um praticante mediano e um praticante excepcional não está na força, nem mesmo na técnica, mas na velocidade com que ele lê essas direções num oponente específico, em tempo real, sem modelo pré-existente. Peter fazia perguntas. O homem respondia com demonstrações. Quando usava palavras, eram poucas. Em determinado momento, Peter perguntou se o outro havia treinado judô. O homem disse: aprendi o suficiente para entender por que funciona. E depois de uma pausa, o nome não é o que importa. O princípio é o que importa. Quando o assistente de organização bateu na porta do vestiário, avisando que o complexo fecharia em 20 minutos, Peter percebeu que havia escurecido completamente lá fora. Havia entrado às 22 horas. Eram quase meia-noite. Saíram juntos pelo corredor. O café frio ainda estava na mesa dobrada. As lâmpadas ainda zumbiam. Na saída, Peter estendeu a mão e disse que havia sido um encontro que levaria tempo para processar completamente. O homem apertou a mão com firmeza, acenou e virou para a esquerda em direção à saída principal. Peter ficou parado por um segundo e então chamou: eu não sei seu nome. O homem parou, virou levemente e disse o nome. Peter Van Houten ficou parado naquele corredor por um tempo que ele não soube medir depois. O nome que havia ouvido era um nome que qualquer pessoa no mundo das artes marciais naquela época conhecia. Um nome que estava sendo discutido em academias de Los Angeles, Hong Kong, Londres e Tóquio não como curiosidade, mas como referência. Um nome que já havia mudado a forma como uma geração inteira pensava sobre o que o corpo humano era capaz de fazer. Bruce Lee. O homem de 63 quilos que havia conduzido um campeão europeu de 123 quilos em qualquer direção que escolhesse. Durante quase uma hora, com o esforço visível de quem está tendo uma conversa, era Bruce Lee. Peter conhecia o nome, mas o rosto de um homem que havia entrado por uma porta e que ele havia classificado em 2 segundos como irrelevante, esse rosto ele não havia conectado ao nome, porque ele havia parado de olhar antes de ver.
Na entrevista ao The Telegraph em 1984, 13 anos depois daquela noite, Peter Van Houten disse algo que os jornalistas esperavam que fosse sobre técnica, sobre força, sobre o que ele havia aprendido de específico nos 45 minutos daquele vestiário. Mas ele não falou sobre técnica, falou sobre o sorriso, sobre os 2 segundos em que havia levantado os olhos, visto um homem de 63 quilos entrar pela porta e sorrido levemente antes de voltar ao judogi. Disse que nos anos seguintes havia pensado naqueles 2 segundos mais do que em qualquer golpe que havia dado ou levado em toda a carreira. Disse: "Eu treinei o meu corpo por 13 anos para não subestimar a força de um oponente no tatame. Mas ninguém me ensinou a não subestimar um ser humano antes de ele se tornar meu oponente. Isso é diferente, e é muito mais difícil de desaprender." Voltou para Utrecht em outubro de 1971 e passou os meses seguintes revisando de forma silenciosa e metódica o que ensinava. Não as técnicas, a percepção que vinha antes das técnicas. Começou a inserir nos treinos dos alunos mais novos exercícios que não tinham nome no vocabulário oficial do judô. Exercícios de atenção sustentada, de suspensão do julgamento, de presença real diante de um oponente antes do primeiro contato. Os alunos não sabiam de onde vinham esses exercícios. Peter não explicava. Mas os que passaram pelo seu clube naquele período descreveram anos depois uma qualidade específica no treinamento. A sensação de que nunca se sabia antes de começar quem seria o mais difícil de mover. Em 1979, num seminário em Amsterdã sobre os princípios filosóficos de Jigoro Kano, Peter foi convidado a falar. Falou por 40 minutos sobre história e técnica. Nos últimos 3 minutos, quase de passagem, contou a história do vestiário de Tóquio. A plateia riu quando ele descreveu o sorriso involuntário que havia dado para o homem pequeno que entrou pela porta. Peter não riu. Disse apenas: "Esse sorriso custou 45 minutos de humildade, mas esses 45 minutos custaram uma vida inteira de ensino diferente." Bruce Lee havia morrido 6 anos antes daquele seminário, mas o que ele havia deixado naquele vestiário de concreto e lâmpada fluorescente não era uma técnica, não era uma sequência. Era uma pergunta instalada permanentemente no sistema nervoso de um campeão europeu. Uma pergunta que esse campeão depois instalou nos sistemas nervosos dos alunos dele, que instalaram nos alunos deles, e que continua se movendo pelo mundo em corpos que nunca ouviram o nome de uma quinta-feira de setembro em Tóquio. O maior adversário de qualquer praticante nunca está do outro lado do tatame. Está nos 2 segundos antes, quando a mente acredita que já viu o suficiente para saber o que vai encontrar. E nesse momento, 123 quilos de treinamento europeu são tão vulneráveis quanto qualquer iniciante de primeira semana. Bruce Lee pesava 63 quilos e havia entrado por uma porta, e isso havia sido o suficiente. Se essa história te fez parar e pensar, deixa seu like e comenta humildade para eu saber que você assistiu até aqui. E se inscreve no canal porque todos os dias tem uma nova história de Bruce Lee que a maioria das pessoas nunca ouviu. A próxima é ainda mais surpreendente do que essa. E se esse vídeo te abriu a cabeça, imagina o que você vai encontrar no e-book O Código Secreto Bruce Lee. Lá reunimos coisas que nenhum livro e nenhum filme jamais contou sobre ele. A filosofia real, os treinos, a dieta e a disciplina que fizeram dele quem ele foi. E para você que é inscrito do canal, temos um cupom especial de 20% de desconto. Usa o cupom LENDA20 na hora de adquirir. O link já está na descrição. Até o próximo vídeo.